Tem jogador que nasce para jogar num determinado time, né, Edmilson? Impressionante como o Calleri, ele rodou todo mundo, não virou, voltou pro São Paulo. Agora não vai dar certo. Já deu uma vez, de novo o cara fazendo um monte de gols. Ele teve uma dificuldade, Flávio, no início de temporada, até o ano que vem, quando ele voltou ao São Paulo. Custou ele fazer um gol, né? O São Paulo estava em adaptação, mas começou o Campeonato Paulista muito bem. Já iniciou o brasileiro aí de uma forma fantástica. É um jogador que o São Paulo precisa, né? Um jogador de... Na época, naquele campeonato que o Diniz estava à frente, faltava esse 9. O São Paulo trouxe um jogador que conhece já o clube. Teve uma rodagem muito grande ali entre Itália e Espanha e é um jogador que vai ajudar muito o time de São Paulo. Ô Sérgio Soares, o centroavante assim é uma beleza, né? 2 toques, né? Não tem que inventar muito. Pegou, bateu e fez. E esse tipo de jogador é muito raro de se encontrar. São Paulo tem que aproveitar. É um jogador de presença diária, né, Flávio? Jogador que tem a expertise do gol. Para um treinador isso é espetacular. É só criar situações e fazer com que a bola chegue na área, porque se sabe que tem alguém que bote para dentro. E no caso do Calleri, é isso que acontece. O São Paulo fez bem em retornar. Na questão do Calleri, você tem que sentir a vontade. Ele é acariciado pelo torcedor. Quando você chega num clube e é acariciado pelo torcedor, você se sente à vontade e é isso que acontece com ele. Por isso que fora ele não conseguiu virar e voltou para o São Paulo, está voltando a fazer gols. Celso, bela atuação do São Paulo, já no meio de semana com o time reserva. Não foi uma grande partida, mas foi uma vitória importante. E hoje me pareceu bastante convincente a bola que o São Paulo jogou, lembrando o primeiro jogo contra o Palmeiras na final do Campeonato Paulista. E serve também para tirar um pouquinho aquele baixo astral, aquela perda de confiança da perda do título, né? A maneira como perdeu. Depois de construir uma vantagem 3-1, toma 4-0 do Palmeiras. Aí fica aquela dúvida, até que ponto São Paulo pode ir? E como é a vida, né? Semana passada todo mundo detonando o Calleri porque ele deu um tapa no celular do garoto e hoje ele é o grande nome da rodada. Ele fez escola, hein? Já é. Calleri fez Cristiano escola. Ronaldo, depois nós vamos mostrar. Cristiano Ronaldo imita Calleri. Já começa o campeonato, o artilheiro do campeonato. Essa é a questão. Uma vitória do São Paulo, daí você dizer que o São Paulo vai brigar pelo título é uma outra história, mas mostra que o São Paulo pode sim ser competitivo, pode. O objetivo do São Paulo, de acordo com o próprio Rogério Ceni, é conquistar uma vaga na Libertadores América. O que vier a partir disso é lucro. Eu gosto dessa postura do Rogério, é postura que a maioria dos dirigentes deveria assumir. Olha, por mais que tenha camisa, que tenha história, a realidade é essa. A gente vai brigar por vaga na Libertadores. 6º lugar, eles falam. O brasileiro, 6º lugar. Pronto, isso tira uma expectativa maior do torcedor, achando que pode ser campeão. Só um minutinho. Vai lá. Osmar Garrafa, Zona Mista, direto ao vivo do Morumbi. Tá certo, abertura da Zona Mista, Flávio. Ó, vamos ouvir aqui o Toró, que teve assistência, inclusive, para o Calleri, jogo que já coloca o São Paulo na liderança do brasileiro. Está ajudando o São Paulo, né? Com mais uma assistência. E essa estreia que a gente teve hoje, quase perfeita, né? 4 gols. E isso faz bem para começar o campeonato, né? De maneira massacrando o adversário em cima, do jeito que o Rogério pede, e conseguimos conquistar os 3 pontos. Relata pra gente qual é o clima lá no vestiário, né? Você acabou de sair, é o primeiro a sair, a gente não tem acesso. Como é que tá? Estrear no Brasileiro com 4 gols e como é que tá o Calleri? Calleri fazendo 3 gols, a rapaziada zoou bastante o Calleri. Como é que tá lá dentro do vestiário? O Galera é um cara do bem, né? Muito feliz por ele ter feito 3 gols. O clima tá dos melhores, né? Todo mundo, cada um ajudando o outro. E isso é importante, né? Para começar bem o campeonato e decolar no começo do campeonato. O Rogério tinha falado que é o seguinte, o objetivo esse ano é não sofrer igual o ano passado. Demorou 9 rodadas, só conseguiu uma vitória na 10ª, lutou contra o rebaixamento. Que tamanho de peso sai estrear no Brasileiro com um placar desse? Eu acho que o ano passado, né, serviu de aprendizagem para a gente, para aprender, para começar o ano bem, né, começar ganhando as primeiras partidas, que isso é o mais importante, e serviu de lição, né. E agora a gente começou com o pé direito e é manter essa pegada aí pro resto do final do campeonato. Essa divisão que o Rogério tem feito em 2 competições e priorizando o Campeonato Brasileiro, chegar descansado, chegar fresquinho para um jogo importante como esse, o quanto é importante? É muito importante, né, que ele tá variando o time, em vários campeonatos, e isso ajuda também, né, porque a gente acabou de chegar de uma viagem da Copa Sul-Americana e hoje já modificou o time
e pega os times descansados, né? Como é que é para um cara que faz assistência? Ter um cara como... Posso começar, Luciano? Luciano, por gentileza. Ó, o Toró continua falando ali, mas o Luciano já está chegando. Por gentileza. Ô Flávio, eu vou te falar uma coisa. O que grita esse Morumbi no jogo do São Paulo, independente do jogo? Luciano, quando tá no banco, é para o Luciano entrar. Hoje não foi diferente, pediram a sua presença, você entrou. À noite o Caleri arrebentou 3 gols, mas você deixou a sua marca, né, rapaz? Esse carinho seu com a torcida, Luciano, a torcida sempre pedindo você e você correspondendo. Sim, sem dúvida. É muito bom, né? Ter o nome gritado por uma torcida tão maravilhosa que é a de São Paulo. E eu procuro aproveitar cada minuto, porque a gente não sabe, né, o dia de amanhã. Mas o Caleri teve uma grande noite hoje, obrigado a ele, né? Obrigado a Deus também, os companheiros e a torcida. Eu tento retribuir com gols, com raça, vitórias e graças a Deus está dando certo. Essa divisão que o Rogério está fazendo em 2 competições, priorizando o Campeonato Brasileiro, dando uma folga para o elenco, né, que não é tão grande assim, mas pelo menos para o elenco respirar partida a partida, viagem internacional. O quanto isso é importante para que o resultado possa aparecer como surgiu hoje e também na estreia da Sul-Americana? Cara, é muito bom, até porque a gente tem um elenco muito qualificado, né? Se você for olhar os que ficaram no banco hoje são grandes jogadores, né? Então, para dar rodagem para todo mundo aproveitar um pouco de tempo para poder jogar, é muito importante para a sequência do campeonato. São, se eu não me engano, mais 3 competições que a gente vai disputar e a gente precisa de todo mundo. Luciano, você acha que assim, o que passou ano passado, né, com o time brigando até o final pelo rebaixamento, sendo eliminado de algumas competições de forma prematura, esse ano o time está rescaldado? O time já sabe exatamente o que vai acontecer e consegue evitar uma situação como a do ano passado? Acho que, como eu falei ali antes, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, né? Era importante demais a gente começar com os 3 pontos em casa. Ano passado foi um pouco difícil até pelo nosso começo, depois a gente ficou uma sequência de empates. Esse ano a gente está ciente do que a gente passou no passado e a gente vai trabalhar para não passar a mesma coisa e brigar pelo título do brasileiro. Em termos de brasileiro, já na próxima semana tem Flamengo pela frente lá no Rio, né? Não tem conversa, não. Campeonato Brasileiro é osso a cada partida, né? Cada partida é uma final, né? É uma grande equipe, a equipe do Flamengo também, mas o São Paulo também é muito grande, é uma grande equipe também. E a gente vai pelos 3 pontos também. Mas antes a gente tem um confronto na quinta-feira aqui no Morumbi e em outra competição a gente tem que pensar nisso. Tá certo. Aí, portanto, Flávio, o Luciano, já passaram então aqui ao microfone do Mesa Redonda o Toró, que é o jogador que entrou na segunda etapa, assim como o Luciano, mas deu assistência o Toró para um dos gols do Caleri, e o Luciano, toda vez que tem entrado, tem correspondido. Não é? Ele tem ficado para esse jogo do Campeonato Brasileiro. O Rogério tem colocado os principais jogadores no jogo do Campeonato Brasileiro e daqui a pouquinho a gente vai conversar, claro, com o Caleri, já está confirmado, ele vem aqui na Zona Mista, e depois eu vou falar a respeito do Alberto Valentim, que pelo que se comenta já está ameaçado, apesar de ser a primeira partida, e depois eu vou explicar os detalhes dessa situação complicada do técnico do Atlético Paranaense, que hoje não fez uma boa partida. Flávio, continuamos no Morumbi, vocês aí nos nossos estúdios na Avenida Paulista, daqui a pouco a gente volta com o Homem Gol. Toca do Caleri, que é gol, Flávio. Tá bom, Celso, concluindo o que você falava. Não, então, para o São Paulo, eu gosto desse senso de realidade. Então, pelo que o São Paulo vai brigar. Qualquer coisa que vier é lucro. De repente pode tentar um título da Sul-Americana, Copa do Brasil, torneio mata-mata, até mesmo no brasileiro, de repente o time da Liga cresce, como foi com o Fernando Diniz, chegou a abrir 7 pontos de vantagem na liderança. Mas eu gosto dessa coisa do São Paulo, um jogo de cada vez, e foi um excelente começo para realmente mostrar que o São Paulo pode brigar de igual para igual contra qualquer outro time do futebol brasileiro. Chico, você confia, é gozado, você confia muito no São Paulo, sempre. Até quando a coisa está complicada. E é verdade, isso não é brincadeira, não. Às vezes eu falo isso, o cara que eu conheço que mais confia no São Paulo é o Chico Lang. E é uma realidade. Você se impressionou com esse resultado? Me impressionei positivamente, né? Porque foi uma vitória, assim, inesperada. Igual do Corinthians. Por esse placar, sem dúvida. Por esse placar. 4-0, louco. Você mostrou, o Rogério Ceni mostrou que ele já deu um tapa na defesa, né? Deu um jeito de consertar lá o meio-campo, porque o meio-campo de São Paulo ainda não tem aquele cara criativo que carrega a bola, como tinha no tempo do Edmilson, do Sérgio Soares, o cara que cria, né? Ainda não tem esse cara. Mas ele explorou muito bem as laterais, né? Os alas, e acabou dando certo. E o Caleri, inspirado, fazendo gol, tendo centroavante lá, o homem o artilheiro, está indo muito bem. Mas eu me impressiono pelo São Paulo, eu sempre me impressionei, meus amigos, por causa do trabalho que o São Paulo tem em Cotia. Veja aí que 8 jogadores, ou sei lá quantos,
estavam aí hoje em campo. E são caras que vieram de Cotia. Então o São Paulo tem essa preocupação. Ele não deixa que, como em outros clubes, que eu já nem vou falar o nome, que entra empresário, entra dirigente não sei da onde, assiste treino, leva o moleque nem sobe pro profissional, já está indo para o Barcelona, pro Real Madrid, pro Raikkonen Park. Quer dizer, no São Paulo não tem isso. Os caras jogam, se dão bem. Então vai pro time de cima, vê lá se sai legal. Se acostuma, aprende, né? Ganha experiência, ganha lastro. Aí depois sim, vamos pensar em vender, vamos ver se vai para fora, se não vai, como aconteceu com o Antony, né? O Antony é um exemplo disso, né? Eu acho que ele veio, mostrou qualidade, aí apareceu proposta do exterior, aí ele foi embora. Mas ele teve que subir para o time de cima. É o caminho natural das coisas, no meu modo de ver. E o São Paulo respeita isso. Então eu acho legal, gosto do São Paulo nesse aspecto. Então, mesmo na época ruim, né, do presidente passado, né, que era uma sequência do Jornal Juventus, um negócio horrível, Cotia nunca perdeu seu brilho. Passou um tempinho. Temos